Todo mundo tem uma mensagem. A maneira que você veste, a maneira que você fala, a maneira que você age e reage, você está transmitindo ao mundo uma mensagem. Nós, nessa igreja, nós temos uma mensagem. A mensagem aqui é clara. O Rei e o Reino. Jesus. Essa é a nossa mensagem. Jesus é a nossa mensagem. Muitos podem distorcer o Evangelho, mas ninguém pode apagar os passos de Jesus. Jesus é perfeita teologia. Isso mudou radicalmente, isso resolveu substancialmente a minha crise a respeito da abordagem certa. Porque Bill Johnson diz o seguinte, que é um dos apóstolos que nos inspiram. Ele diz o seguinte: se você crê em qualquer coisa que você não vê na vida de Jesus, você tem razão para questionar. Em outras palavras, quando afirmamos Jesus é perfeita teologia, é um pressuposto que tudo que nós cremos, nós temos que ver como era na vida de Jesus. Faz sentido? Como eu lido com as crises, como eu lido com as abordagens. Se algum trecho parece obscuro, o seu significado, a sua interpretação, deixa eu ver como era o procedimento de Jesus. Essa é uma série de mensagens que nós vamos investigar a vida de Jesus. Como ele reagia, como ele agia, qual era a rotina de Jesus. Como ele lidava quando ele era questionado, quando ele era acusado, quando ele foi traído, quando ele era ferido, torturado, quando ele estava feliz, quando ele estava triste, quando ele estava sozinho, quando ele estava na multidão, como ele agia, como ele reagia. Qual era o lazer de Jesus, qual era a vontade de Jesus, como era o relacionamento dele com Deus. Nós vamos levantar o nome de Jesus. Jesus era a personificação da palavra. Em outras palavras, o próprio Jesus é a mensagem. Jesus é o propósito e o ponto central da história. A mensagem não é um mero dogma ou doutrina, não é um código comportamental. A mensagem é que pouco importa o que você fez, importa quem ele é. É por isso que Jesus veio à Terra em forma física, tangível e humana. Ele não veio apenas para nos falar sobre a graça, mas ele veio para literalmente ser a graça durante 33 anos. A sua vida era uma mensagem, e a sua mensagem nos traz vida. Quanto mais seguirmos a Jesus, quanto mais de perto, quanto mais encontrarmos a nossa vida definida e transformada pelo seu amor, mais viveremos a graça de Deus em nós. A vida de Jesus é a mensagem de Deus aos homens. Ele nasceu para estar entre nós, mas isso avançou, isso evoluiu. Ele morreu para não estar mais entre nós, Deus dentro de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo. E ele ressuscitou para operar através de nós. Ou seja, existe um legado da vida de Jesus, um bastão que foi passado para a igreja. Nós somos a igreja. E nós vamos pegar esse bastão e levar adiante. E nós vamos hoje entender um pouco mais sobre isso. Quer saber o que Deus tem para você? Ele nasceu como homem para te mostrar. Quer saber como viver o que Deus tem para você? Ele viveu como homem para te mostrar. Quer saber por que Deus tem algo para você? Ele morreu para te mostrar. Quer saber quando Deus vai fazer algo? Ele já ressuscitou para te mostrar. Está feito, está disponível. Consumado. O seu nascimento nos trouxe esperança. A sua vida nos trouxe um exemplo. A sua morte nos demonstrou sua entrega. A sua ressurreição nos revelou seu poder. A sua ascensão nos comissionou em seu amor. Tudo que você nasceu para experimentar vem dele. Tudo que você vive para desfrutar por meio dele. Tudo que você pode deixar nessa terra é para ele. O sentido da nossa vida, início, meio e fim está nele. Não importa se você conhece há 50 segundos ou 50 anos. O propósito da nossa vida é conhecer a Deus.
E aí, vem um discípulo chamado Filipe e faz uma pergunta para Jesus. Um pedido. Ele mostra-nos o Pai. Jesus mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: quem vê a mim, vê o Pai. Estima-se que mais tenha sido escrito sobre a vida de Jesus nos últimos 20 anos do que nos últimos 20 séculos. Não importa o quanto se escreva e converse a respeito de Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3, eu vou ler na versão NVT, diz o seguinte. Vem comigo. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, e de diversas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho. Olha que interessante. Deus falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata de quem Deus é, e com sua palavra poderosa, Ele sustenta todas as coisas. O Filho, com a sua palavra, sustenta todas as coisas. Em toda a Bíblia, Deus falou pela lei, 2 caminhos, lei e profetas. Ou seja, pelas regras, pelo código e através dos profetas. Ele comunicou, o rei comunicou e transmitiu os seus valores, a sua cultura, através da lei e através dos profetas. A lei era o código moral, era a sua vontade expressa, escrita, registrada, e os profetas eram os seus mensageiros, que comunicavam a sua vontade rema, a sua palavra rema, revelada. Só que nos últimos dias, segundo esse versículo, Ele nos falou por meio do Filho. Hoje, Deus está falando através do Filho, através da mensagem, através do comportamento, através do caráter de Jesus. Jesus é a palavra que o céu manifesta. Ele é a comunicação de Deus para a humanidade. Jesus é a completa e final revelação de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Agora olha que interessante. Esse episódio que eu falei de Filipe está em João capítulo 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Por que isso mais importante da visão da nossa igreja? Jesus é a nossa mensagem. Eu vou te explicar agora. Se a gente enfatiza Jesus, se a gente valoriza, se a gente eleva, se a gente exalta Jesus, então nós teremos uma revelação do Pai. Estão me acompanhando? Não é isso? Olha que interessante. Eu fiz uma pergunta hoje no nosso discipulado. Algum de vocês tem irmão de outro casamento? Tipo, um irmão seu que tem o mesmo pai, mas com uma mãe diferente. O que acontece? Se você não conhecesse o teu pai, você jamais saberia que tem um irmão. Faz sentido? Não é isso? Se você não conhece o seu pai, você não sabe que tem irmãos. Se você não sabe que tem irmãos, você não vai sentir nada por alguém que você nem sabe que existe. Porque a gente só ama quem conhece. Logo, se eu tenho uma revelação do Pai, surge no meu coração o amor fraternal, o amor filéu, o amor de irmão, o amor que eu me conecto, eu passo a me conectar, nutrir sentimentos a respeito de uma pessoa, de uma outra família. Eu não sei se você já viu esses episódios de reencontro que passavam na televisão antigamente, que quando a pessoa descobre, eu tenho um irmão, a pessoa chora, fica emocionada. Por quê? Porque a revelação do Pai produz um efeito no seu relacionamento com seus irmãos.
Então, se eu exalto Jesus, se eu conheço a vida de Jesus, se eu examino sua conduta, seu caráter, a sua imagem, se eu descubro mais sobre Jesus, porque quem vê Jesus vê o Pai, eu vou ter uma revelação do Pai. Se eu tenho uma revelação do Pai, eu vou me conectar à sua família. Se nós nos conectarmos à família, nós seremos um. Se formos um, o mundo saberá. Vou repetir. Se nós conhecemos melhor Jesus, nós vamos ter uma revelação do Pai. Se temos uma revelação do Pai, nós estaremos conectados à sua família. Se estivermos conectados à sua família, seremos um. Se formos um, o mundo saberá. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz o seguinte: se você diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, você é mentiroso. Porque ninguém pode amar a Deus quem não vê, se não amar ao seu irmão a quem vê. A Bíblia chama de mentiroso quem diz que ama a Deus e odeia o irmão. Por quê? Porque a Bíblia quer condenar, quer te rotular? Não, não tem nada a ver com isso. Constatação, por quê? Deus é amor, ok? Se eu amo a Deus, eu possuo, eu carrego, eu contenho, eu porto amor. Se eu carrego amor, logo eu amo o meu irmão. Inevitavelmente, eu vou ter amor para compartilhar. Agora, que amor é esse? No discipulado hoje me fizeram essa pergunta. Não, peraí, por favor, me explica no original que amor é esse. É o amor ágape. Que o amor ágape é o amor divino. É um amor que a única fonte dele é Deus. Não tem como você receber desse amor se não for uma experiência sobrenatural. Por isso Deus fala para você amar os seus inimigos. Jesus não é maluco. Está falando para você ir lá comer coxinha com o seu inimigo. O que Jesus está te desafiando é você amar os seus inimigos com amor ágape. Que amor é esse? É um amor sobrenatural. É um amor que você não tem condição de exercer naturalmente. E como que eu faço para acessar esse amor sobrenatural? Tendo uma experiência sobrenatural com Jesus. Com aquele que te revela o Pai. Se você tem experiência pessoal, em outras palavras, de forma prática, se você está na presença de Deus, chorando, se quebrantando, recebendo, se encontrando com Deus, tendo um encontro pessoal com Jesus, você vai receber no seu coração esse amor. E de repente você vai até estranhar. Quando alguém fizer alguma coisa para você ruim, você... cara, não sei, cara. Eu tenho até pena dessa pessoa. O nome disso é compaixão. Isaac, eu acredito que a melhor tradução para a palavra amor ágape seria compaixão. Isaac, eu acredito. Então Jesus está falando, se você diz que ama a Deus, mas não tem compaixão pelo teu irmão, então você é mentiroso, porque você não está carregando esse amor. Então esse é um ponto muito importante para que você entenda a importância desse primeiro ponto da nossa visão. Jesus é a nossa mensagem. Por quê? Porque Jesus faz de nós uma família. Jesus é o único caminho para sermos um. É a única maneira. É viver o seu estilo de vida. É carregar a sua cruz, negar a si mesmo e viver a vida dele. Jesus é a palavra. Jesus é a mensagem. Jesus é o Logos. João capítulo 1 diz o seguinte: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito se fez, senão através dele. Jesus é a palavra, no original, Logos. Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é a mensagem. Eu preciso te dar um contexto para que você entenda a profundidade do que significa Jesus ser a palavra. Para te dar esse contexto, eu quero te mostrar um padrão bíblico. Existe uma preciosidade, algumas revelações e um mistério acerca de alguns números na Bíblia. E um deles é o número 3. O número 3 é o número da Trindade. Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo.
e eles formam uma família. Vou te dar mais alguns aspectos do número 3, porque na simbologia bíblica, o número 3 significa duas coisas. Três, né? Confirmação, fechamento de um ciclo e manifestação. Esse é o significado bíblico para o número 3. Confirmação, fechamento de um ciclo e manifestação. Por exemplo, como assim fechamento de um ciclo? Manhã, tarde e noite, fechou um dia. Passado, presente e futuro. Céu, terra e mar. Corpo, alma e espírito. Comprimento, largura e profundidade. Agora, a respeito da palavra manifestação. Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, nas profundezas do mar, até que foi cuspido numa praia. Aquilo que estava encoberto, e existe uma mensagem muito maneira sobre Jonas, que é um símbolo de Jesus. 3 dias, ele foi cuspido, foi manifesto. Manifestação, depois de 3 dias e 3 noites, houve a manifestação. O tabernáculo era formado de partes: pátio, lugar santo e santo dos santos. Jesus, na cultura judaica, o tabernáculo, ele tinha um apelido para cada uma dessas partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. O apelido do pátio era o caminho, porque era onde era imolado o cordeiro. Era o caminho que você tinha que entrar para você entrar no templo. Depois tinha o lugar santo. O lugar santo tinha os pães da proposição e tinha o candelabro, que era o lugar da luz e do pão, do alimento. Um símbolo da verdade. A verdade ilumina, a verdade liberta, a verdade alimenta. Então o apelido do pátio, o caminho. O apelido do lugar santo, verdade. E o apelido do santo dos santos era a vida. Porque se o sacerdote entrasse ali e voltasse, ele voltava com vida. Aí você vai entender por que os religiosos rasgaram suas vestes quando Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O caminho, a verdade e a vida. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pedro era parte dos 3 mais íntimos de Jesus. Negou Jesus, afirmou seu amor 3 vezes, orava às 3 da tarde, teve a mesma visão 3 vezes, e a sua primeira pregação ele ganhou 3.000 almas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ou seja, você vê que algumas coisas são manifestas quando existem 3, combinação de 3 elementos. Agora, em Romanos 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jesus disse, em Mateus capítulo 19, versículo 17, o seguinte: bom há um só, o Pai. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. E só um é bom. Ou seja, a vontade do Pai é boa. Deus é um bom Pai. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo. Então Deus é bom. O Pai é bom. E nós temos o Espírito da verdade. Perfeito. Onde não há sombra nem variação. Jesus é o agradável. Jesus, porque tem no original, agradável quer dizer aceitável. Jesus é o sacrifício aceitável diante de Deus. É o sacrifício que nos torna agradáveis diante de Deus. Jesus é o link. Eu preciso que você entenda isso. Nós estamos falando que Jesus é a palavra, você já vai entender melhor. Mas Jesus é o link entre o que é bom e o que é perfeito. Jesus é aquilo que conecta o que é bom ao que é perfeito. Lucas 22, capítulo 42 diz o seguinte. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Porém, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. No original,
A gente já conversou a respeito das palavras usadas para a vontade de Deus. Bolema e telema, certo? Nesse versículo, quando Jesus falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha preferência, a minha telema, mas seja feita a tua vontade soberana. Bolema. Palavra bolema. Ok? Então Jesus nos dá uma pista, mais uma pista a respeito da vontade do Pai, que é boa. Certo? Ele nesse versículo nos diz que a vontade do Pai é soberana. E essa palavra bolema pode ser traduzida como vontade soberana e também como plano. Vem comigo, preste atenção. Então Jesus, ele diz que a vontade dele é telema, e ele diz que a vontade do Pai é bolema, soberana. A vontade exige a minha e a sua cooperação para que seja estabelecida através de nós. Se nós cooperamos, a vontade de Deus é estabelecida. Então Deus comunica a sua sugestão, a sua intenção, o seu desejo, como um GPS, traça a melhor rota, mais curta, com menos acidentes, com menos trânsito, com menos engarrafamento, com menos risco. Ele traça o caminho. Se você vai trilhar esse caminho ou outro, é contigo. Está entendendo? Se eu trilho isso, eu vivo a vontade telema. Beleza? Só dando um panorama rapidinho. O que acontece? O Pai, então, a vontade dele é boa e a vontade dele é soberana e pode ser traduzida como um plano. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a terra era sem forma e vazia. Qual era o cenário? Era um cenário de caos. Eu quero dizer para você o seguinte, se é que eu posso afirmar isso. Eu quero propor para você que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para essa cidade. Deus tem um plano para essa igreja. Existem profecias pairando sobre nós. Então o Pai, Ele é aquele que deseja, que tem um intento bom para nós. Os pensamentos do Pai são de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Toda boa dádiva vem do alto do Pai das luzes. Tudo que o Pai faz é bom. Ele tem um plano e esse plano está pairando sobre nós. E entre o Pai que tem esse desejo, essa fonte, que tem esse plano, tem esse projeto para a sua vida, para essa igreja, para essa cidade, para esse país, para as nações e para essa geração, Ele tem um plano, Ele tem um projeto que é bom. Mas existe, do outro lado, o Espírito Santo, o Espírito da vida, o Espírito da verdade, que é poder. Então, em Gênesis, nós tínhamos o poder e nós tínhamos o Espírito pairando sobre a face das águas, o poder, e nós tínhamos o plano. E a Bíblia fala em João capítulo 1 que nada do que foi feito, nada da criação foi criado sem Ele, sem Jesus, sem o Logos, sem o Verbo. O Verbo, Jesus, a palavra, o Logos de Deus, é a conexão entre o intento de Deus e o poder de Deus. Jesus é o link entre a profecia e a manifestação. Ele é a palavra. Entre o plano, o projeto que já foi comunicado através da Bíblia, ou através de profecia, ou através de impressões que você tem, ou através de sonhos, o que Deus tem reservado para você só vai acontecer quando entrar esse elemento, o terceiro elemento na jogada. A palavra, Jesus.
Jesus só fazia a vontade do Pai, amém? Amém. Ele só fazia o que viu o Pai fazer. Algo vai acontecer na sua vida a partir do momento que você colocar esse elemento na tua vida. Algo vai acontecer nessa igreja quando a gente trouxer esse elemento da nossa visão, a palavra Jesus. Jesus é o que conecta o que Deus planejou para o que Deus vai realizar. Jesus. Jesus era o verbo na boca do Pai que transformou o caos em criação. Jesus era o verbo na boca de Moisés que transformou escravos em nação. Jesus era o verbo na boca de Elias que transformou a seca em chuva torrencial. Jesus era o verbo na boca de Esther que transformou o decreto de morte em salvação de uma geração. Jesus era o verbo na boca de Davi que transformou improváveis num valente pelotão. Jesus era o verbo na boca de Ezequiel que transformou um vale de ossos secos num exército em podridão. Ei, não é sobre o desafio que está diante dos seus olhos, é sobre o nome que está na sua boca. Abra a sua boca, exalte o seu nome, tudo ao seu redor conhecerá a transformação.